No ano em que se comemora o 39º aniversário de elevação de Ribeira Grande à cidade, à semelhança dos anos anteriores, a autarquia não podia deixar em branco esta data sem deixar um registro desta efeméride. Perante a situação incomum que todos vivemos e que certamente ficará na história da humanidade, recolhemos testemunhos das mais diversas personalidades da Ribeira Grande, que constituem verdadeiros contributos para a construção de memórias coletivas daquilo que foi e é a nossa cidade. O objetivo da Ribeira Grande é, segundo, por exemplo, o Dr. Jorge, era a criação de um plano diretor municipal, a Avenida Litoral, o prolongamento do Estrela, o Parque Industrial e outras coisas mais. Portanto, o Dr. Jorge, o Fernando Monteiro era um homem com uma visão plena do que é também uma ideia muito abrangente sobre a Ribeira Grande. O António Crispim Borges da Ponte também apresenta no seu trabalho isso. O facto é que a Ribeira Grande é elevada, é a cidade. No meu entender, e aqui já estou na última parte, acho que há uma certa incompreensão em relação à história que leva aqui e, por uma parte, dá a entender que fizeram que a Ribeira Grande recebeu o facto de ser cidade quase por favor, de mão estendida, que não é mais estendida. Ela também recebeu, houve muita atenção a pormenores legais, quem é que tinha competência para o fazer. E eu acho que deviam ter, e essa é a minha, portanto, é a minha observação para o futuro, que papel é que a região e a ilha acham ou querem que a Ribeira Grande cumpra. Ela cumpriu antes, com Vila Franca e Ponta Delgada, criando a riqueza da ilha atual. Eu acho que na autonomia atual, as negociações para a ilha de São Miguel, a ilha não foi tão beneficiada como isso. Estamos atualmente ainda em fase de discussão de melhoria, portanto, da estrutura autonómica. Eu penso que é tempo que a Ribeira Grande também entre e diga o que é que é. E para terminar mesmo, o seguinte, lembrando aquilo que o Daniel de Sá disse numa conversa particular ao meu amigo comum também, que dizia assim, a Ribeira Grande já é cidade, falta passar da Ribeira a Rio. Mas para ela passar verdadeiramente a Rio, é preciso que ela tenha condições para o fazer, não só a autarquia, vejamos, a via litoral ainda não foi completa, porque tem sido maioritariamente iniciativa municipal. Vejamos aquilo que acontece no Porto de Santiria, que era o terceiro maior porto, ou melhor porto da ilha de São Miguel, como é que ele está. Portanto, é isso que eu desejo e é isso que eu desejo também, que todos os munícipes da Ribeira Grande pensam que existe concelho porque existia um local que depois chamou-se Ribeira Grande, que formou o concelho da Ribeira Grande e que a Ribeira Grande muito contribui e muito tem contribuído para o desenvolvimento da ilha e da região, sem grandes apoios e sem estar grandemente nos planos da região. Imagina o que não seria se ela estivesse nos planos da região. Isso é a minha opinião, outros pensarão de outra maneira, mas o historiador não está no passado, ele vai ao passado fazendo perguntas no presente. Parabéns à Ribeira Grande, continua a Ribeira Grande e é tudo o que eu desejo. Meus caros amigos, munícipes daqui do Concelho da Ribeira Grande, de uma ponta à outra do Concelho, desde a Lupa de São Pedro até às Calhetas, aqui deixo um abraço solidário neste tempo em que estamos a comemorar os 39 anos de elevação à cidade. Lembro-me como se fosse ontem os tempos em que houve uma mobilização geral, uma grande alegria e empenhamento de todos para que de facto acontecesse a Ribeira Grande cidade, porque as populações não nascem cidades só fruto da mobilização das pessoas, e isso aconteceu e ainda bem, porque olhando para trás vemos que de facto a Ribeira Grande deu um salto qualitativo enorme.
Não é incomparável aquilo que era a Ribeira Grande em 1981 e o que é a Ribeira Grande hoje. Foi um salto gigante em termos de qualidade de vida, em termos de equipamentos, e isso tudo graças exatamente à determinação das pessoas. O Executivo Camarário é o resultado daquilo que é o entusiasmo dos empreendimentos e a coragem dos munícipes em desenvolver a sua terra. Felizmente que assim é, desde o povoamento que acontece aqui nesta terra, porque a Ribeira Grande sempre fez a diferença entre as outras parcelas dos Açores, porque aqui vieram gente com garra, com coragem, com inovação, fizeram com que a Ribeira Grande fosse sempre destacada a nível de potencial económico, social, cultural, e felizmente que temos uma grande terra da qual todos nós nos orgulhamos. Estive à frente dos destinos aqui da Ribeira Grande com muito orgulho. Foi um tempo muito exigente, como também o é neste momento, cada vez há mais necessidades que aparecem, mas para aquele tempo eu acho que a nossa equipa, com uma equipa de gente determinada que estava à minha volta, porque uma pessoa só não consegue fazer tudo, se não tiver gente que o ampare, que o ajude a trabalhar, e foi exatamente nesse sentido que conseguimos fazer muita coisa aqui no nosso concelho. Estou aqui no Museu da Imigração por um fator muito especial, exatamente não só porque fui imigrante, mas porque também esta foi a última obra que inaugurei enquanto Presidente da Câmara da Ribeira Grande. Muitas foram as marcas que deixamos aqui no concelho, designadamente o teatro, que é uma estrutura de grande qualidade e que todos os artistas gostam de pisar aquele palco. As piscinas, o complexo das piscinas, como referência em todos os Açores. Temos a própria central de caminhonagem, os serviços judiciais, que foi o grande empenho da autarquia, e que, conjuntamente com o Ministro da Justiça da altura, temos uma coisa que é fundamental, que é exatamente a falta de água que havia e que houve a possibilidade de se fazer a captação das águas. Houve um sistema de captação de águas do Salto de Cabrito e fizemos a estação de tratamento do Pico Vermelho. Isso foi fundamental. Depois houve, posteriormente, outros equipamentos complementares que fazem com que hoje ninguém sinta essa necessidade. Mas há uma das obras que no mandato tive a honra de fazer, foi exatamente, e aquela que mais cabelos brancos me deu, porque foi de facto um grande desafio, foi exatamente o aterro sanitário da Ilha de São Miguel. E na qualidade de Presidente da Associação de Municípios de São Miguel, pude construir aquela obra e foi de facto um passo gigantesco para a qualidade ambiental dos nossos Açores, da nossa Ilha de São Miguel. Foi uma honra muito grande para mim e espero e faço votos para que a Ribeira Grande continue na mesma senda. Passado esta pandemia, certamente que vamos voltar à nossa vida normal e a Ribeira Grande vai continuar a afirmar-se porque é uma terra de grandes potencialidades. E portanto o que eu desejo para a Ribeira Grande é tudo de melhor, porque queremos é que as pessoas que aqui vivam de forma saudável, mas se sintam felizes. Desde já importa referir o facto de a Ribeira Grande ter sido sempre um lugar de grande atração e passando de lugar a vila, depois sendo honrosamente chamada de vila-cidade e depois posteriormente atingindo o estatuto de cidade em 1981. O que nesse trajeto é de salientar é a capacidade de fixação das pessoas na Ribeira Grande, a atratividade e a capacidade laboriosa dos ribeiragrandenses. É isso que no fundo faz a Ribeira Grande ser um centro distinto, porque situado a norte não tem tido as valias que outros locais situados a sul, nomeadamente portos e aeroportos, têm, e tem sido o labor dos ribeiragrandenses que faz com que esse lugar se tenha alcandourado ao estatuto de cidade. Fiz várias coisas de que me orgulho bastante em vários setores, nomeadamente no capítulo dos elementos básicos de uma autarquia, com um grande investimento feito na água, resolvendo os problemas da zona, definitivamente, os problemas da zona poente do concelho, nomeadamente da zona de Rabo de Peixe, Pico da Pedra, Calhetas. Foram muitos milhões investidos, quer seja na disponibilidade da quantidade, quer seja na disponibilidade, na qualidade da água. A nível dos resíduos também.
De um ponto de vista cultural, foram feitas várias obras de que me orgulho bastante. Esta biblioteca que nós aqui nos encontramos, o Museu do Franciscanismo, a recuperação da Casa do Arcano, a recuperação da Casa de Helena Gal, a criação da Feira Quentista. Julgo que foram elementos que ficaram e perduraram até hoje e que, de certa forma, só elevaram a qualidade da Ribeira Grande. Investimentos também na área do desporto, muitos campos foram asfaltados e, sobretudo, investimentos na área do urbanismo. Há duas obras que me orgulho profundamente e que têm a ver com a recuperação do centro da cidade, desde toda a sua rua direita que precisava desde há muito tempo e também o avanço decidido do Passeio Atlântico, ou seja, tudo aquele troço que vai desde o bairro de Santa Luzia até à Foz da Ribeira, foi feito no meio tempo, o que deu um impulso posterior bastante importante. Foram essas obras que me ocuparam grandemente o tempo que estive na Câmara Municipal da Ribeira Grande. O maior desafio foi sobretudo o segundo mandato. Foi um período muito difícil, que as pessoas talvez não tenham valorizado o esforço que eu fiz na Câmara naqueles 4 anos, à altura em que houve uma grande recessão financeira a nível internacional, que depois virou económica, e que eu lutei bastante para que realmente a Câmara não se desequilibrasse. A Câmara da Ribeira Grande nunca se endividou em termos futuros até hoje, enquanto muitas outras câmaras nesse período acabaram por ficar desequilibradas. Foi um momento mais difícil, mas conseguiu-se fazer o pagamento de todos os fornecedores e ter sempre uma estabilidade financeira à custo de muito corte, que as pessoas depois, posteriormente, sancionaram-me por isso, mas fiquei com a consciência tranquila de ter feito o que foi feito. Os meus mandatos foram definidos, para mim, por 2 palavras muito importantes. A visão de fazer coisas diferentes, a palavra visão, e a palavra ação. Eu julgo que sem visão não se consegue ter uma ação ordenada e nós não conseguimos agir sem saber aquilo que queremos. Portanto, as palavras que definem os meus mandatos são a visão e a ação. O que eu desejo para o futuro, mais do que tudo, é a valorização das pessoas, que haja investimento, sobretudo nas pessoas, na parte da educação e na parte da formação. É isso que nós precisamos, que os nossos recursos humanos sejam sobretudo qualificados. Há muita coisa que já não é preciso fazer. Os mandatos futuros daqueles que virão não podem ser só construir coisas para que coisas virão feitas. Os grandes investimentos no futuro são na área dos recursos humanos. Eu diria, portanto, valorização das pessoas e valorização do nosso território. Portanto, nós temos que fazer a qualificação do nosso território, na orla marítima, nos espaços urbanos, e fazer com que não passemos a ser, aquilo que eu disse no princípio, um concelho que atrai cada vez mais pessoas. Sem pessoas, não há desenvolvimento. De maneira que era isto que eu desejo para a Ribeira Grande, que ela se desenvolva com um bom ordenamento do território e com valorização dos recursos humanos, ou seja, das pessoas. Não há um acontecimento que marque a vida, dando valor à palavra marcar. Há vários interessantes aqui. Por exemplo, como eu, no 25 de Abril, tinha 19 anos, lembro-me da Ribeira Grande anterior ao 25 de Abril. Pouca gente tinha água 24 horas por dia, de maneira que o trabalho que várias câmaras fizeram para garantir que toda a gente tivesse água 24 horas por dia, não é bem marca a minha vida, mas como Ribeira Grandense marca. Há países ricos que ainda não têm esse benefício de água boa de qualidade. O saneamento não está a 100%, mas está quase. É muito importante. Muito mais coisas se fez na Ribeira Grande. Fez-se o quartel de bombeiros, que garante a proteção civil e a segurança, e ultimamente com as atividades marítimas garante. Há muitas ruas e estradas. A Avenida Marginal deixou de ter, digamos, uma necessidade de cumprir esse objetivo desde que se fez a variante sul à Ribeira Grande. Naquele tempo nunca se pensava fazer a variante sul. Pensava-se que todo o trânsito ia por ali. Deixando portanto, passando uma boa parte, especialmente o pesado, ir pela variante sul, o Passeio Atlântico deixa de se chamar Avenida Marginal. Para mim ainda é, digamos, das obras mais importantes da Ribeira Grande. E o presidente atual, Alexandre Gaudense, digamos, ficará de certeza na história por ter feito a ponte e as fases a seguir. A Ribeira Grande foi que entra dentro de campo, nem sabia jogar com botas.
E eu vi-me a jogar sem botas. Eu disse, vai lá caçar as botas, isso aqui posso jogar com botas. E eu fui jogar, fui caçar as botas e ainda podia, dava um pontapé na bola, a bola não passava daqui para ali. Eu estava acostumado a jogar, era descalço. A minha cidade toda é feita de escola. Fui caçar as botas, ainda podia dar um gosto na bola. A bola não avançava muito. Depois que foi-me acostumando nos treinos e tudo. Então, o jogo foi contra o Ideal, eu já estava no Batigal. Contra o Ideal jogámos 3 jogos para a Taça de São Miguel. Foi um jogo aqui, um jogo no estado de Pondargada e o terceiro jogo que foi aqui. Não, o Ideal ganha. Eu julgo que foi nos anos 70, havia uma organização que se chamava Os Amigos da Ribeira Grande e que se organizou, que eu fazia parte, o meu marido, a minha mãe, e organizámos muitas festas na Ribeira Grande. Desfiles etnográficos, exposições de flores, exposições de arte sacra, e de facto isto eu nunca mais vou esquecer. Deu-nos um bocadinho de trabalho, mas de facto levou muita gente à Ribeira Grande naquela altura. Depois, mais tarde, o meu marido foi Presidente da Câmara e isso também, apesar de ter muitos problemas e trazê-los para casa, de facto também me marcou, porque conheci muita gente, pessoas que vinham à Câmara, presidentes, conheci muita gente através deste posto que o meu marido teve na Câmara da Ribeira Grande. Uma coisa que desejo bastante é a elevação do nível cultural. O nível cultural não é só, digamos, o conhecimento académico. E nesse aspecto, a Ribeira Grande, por razões que têm a ver com a sua origem, que é diferente de outras regiões, é uma origem mais agrícola, não tem, de base genética, entre aspas, não tem muito gosto pela cultura. Temos um teatro muito bom, mas com, digamos, poucas atividades culturais. Tem vindo a melhorar e faz pontualmente, mas é assim, na cultura e na saúde e na riqueza e em outras coisas nunca há demais. Se a Câmara conseguir, digamos, dar um certo incentivo, fazendo uma intervenção nas escolas, começa aí, e depois garantindo atividades periódicas no teatro e não só, seria uma melhoria muito boa, digamos, para a Ribeira Grande. Desejo tudo de bom para a Ribeira Grande. Agora está tudo muito diferente daquilo que eu pensei, que a gente mais vai passar. Agora pode ser já à vontade. Está tudo mais evoluído, coisas mais modernas e coisas. No meu tempo não havia nada disso. Eu desejo, de facto, não estou vendo um futuro muito bom para nós todos, mas o que eu desejava, de facto, para a Ribeira Grande é que acabasse esta pandemia e que o comércio conseguisse desenvolver-se, que os restaurantes que são ótimos, a comida da Ribeira Grande é muito boa, que as pessoas venham à Ribeira Grande para que, de facto, ela se desenvolva, porque, de facto, ela merece, porque os ribeiragrandenses são gente de muito trabalho, que se esforçam muito para ter, de facto, o melhor para a sua terra. Parabéns, Ribeira Grande. Parabéns ao Ribeira Grande. Parabéns, Ribeira Grande. Parabéns, Ribeira Grande. Parabéns, Ribeira Grande. Parabéns ao Ribeira Grande. Parabéns ao Ribeira Grande. Parabéns, 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 Ribeira Grande.